Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o endemoniado gadareno, né? Uma passagem bastante conhecida, relatada ali, né? Uma das referências no Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 5, né? A história começa ali ao final do capítulo 4, quando Jesus está atravessando, né, o Mar da Galileia, que os chamam de mar, mas na verdade é um lago, mas são observações geográficas, culturais, que a gente não vai se prender a isso. O que importa aqui é a essência desse texto, que é a transformação que aconteceu na vida daquele homem, a transformação que aconteceu após ele se encontrar com Jesus. Abre a sua Bíblia no livro, na epístola, no evangelho, na carta. A gente está tão habituado a falar livro, a gente aprende no seminário que o que é livro, epístola, carta é carta, evangelho é evangelho, mas o que importa é a essência, o que a palavra nos diz. Se você fala certo, amém, mas se você também está chamando epístola de livro, amém, carta de evangelho, amém. O que importa é a gente não mudar o conteúdo, A nomenclatura a gente vai aprendendo, vai corrigindo. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, apenas um versículo. Versículo 6, que diz assim: Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e o adorou. Aqui está falando, está narrando a história de um homem que estava possuído por uma legião, A teologia nos ensina que uma legião de demônios, ela corresponde a pelo menos até 6.000 demônios, Então esse homem estava fortemente atormentado, com a sua alma ali atormentada, a sua vida ali abatida por tudo que estava acarretando, devido a essa legião que estava ali tirando a sua paz. E esse homem ele estava ali preso, preso não é a palavra correta, mas ele estava exilado, digamos assim, Estava afastado do convívio ali da população, porque as pessoas tinham medo dele, As pessoas tinham receio de que ele fizesse algo contra elas, porque imaginem vocês o que esse homem era capaz de fazer. Aqui diz que no versículo 3, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. Ou seja, as pessoas tinham muito medo dele. Então ele estava ali à margem da sociedade, ele estava esquecido, ele estava abandonado à sua própria sorte. E quando Jesus atravessa ali o lago de Genezaré, o Mar da Galileia, Jesus chega, e a Bíblia diz que quando Jesus chega, fala aqui, muito claro no versículo 1, chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos, e logo que Jesus saiu do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Eu já posso visualizar Jesus saindo daquele barco, Jesus pisando, e a cada passada que Jesus dava para fora do barco, aquele homem vinha ao encontro de Jesus. Era como se a presença de Jesus atraísse aquele homem de alguma forma. Aquele homem estava sedento por uma transformação, estava sedento por uma libertação, ele estava sedento por amor, Porque imaginem vocês, aquele homem estar ali à margem da sua própria sorte e com ausência de amor, com ausência do olhar, ao próximo, do olhar humano, do carinho, do cuidado, do zelo, do aconchego, do auxílio. E a gente olha para hoje, para a nossa realidade, quantas vezes a gente também passa aí, debaixo das marquises, debaixo dos viadutos, nas beiras de rua, nas praças, e vemos pessoas iguais ou até piores que esse homem. A gente corre, a gente tem medo, a gente tapa o nariz, teme ser assaltado, e quando na verdade o que essas pessoas precisam é de um olhar de amor, É desse olhar que Jesus teve, é desse olhar de se aproximar deles e atrair, com o Espírito Santo que é em nós, a atenção
dessas pessoas. Porque aí, como a gente leu, né, no versículo 6, quando ele viu Jesus, ele se prostrou e adorou. E a partir dali, Jesus ele logo, né, ordena que aquele demônio saia daquele homem, aquela legião, e a legião começa a questionar, né, quem era Jesus, o que ele queria com eles, mas pela autoridade que há em Jesus, aquele homem foi liberto. E interessante é que quando aqueles demônios saem dali, eles pedem para entrar, né, numa manada de porcos. Jesus, né, autoriza, e aqueles porcos são lançados ali, né, se lançam naquele precipício, e a partir de então os porcos passam a ter uma conotação, né, muito ruim para os judeus. Por quê? Aí, olha que fato curioso, né, se não triste, o povo agora não quer mais os porcos ali, porque o povo não queria que aquele homem ele continuasse naquele lugar, porque eles entendiam que aquele homem estava atraindo, né, uma coisa ruim. Olha o que aconteceu com ele, olha o que aconteceu com os porcos, e aquele homem pede para ir com Jesus, que ele sabia que ele não seria bem visto naquele lugar, mas Jesus fala para ele ficar e testemunhar o que havia acontecido. Irmãos, quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Quando Jesus chega, a transformação, a libertação. Não há como as coisas permanecerem da mesma forma depois que Jesus chega a um local. Onde Jesus passa, alguma coisa acontece. Onde Jesus chega, há uma transformação, há uma libertação. E não estamos falando aqui de localidade física, não. Estamos falando de vidas, de coração, de entendimento, de estilo de vida. Aquele homem, ele estava ali perdido, desamparado, e quando Jesus se encontra com ele, a vida dele é transformada. Aí eu passaria horas aqui citando para vocês Zaqueu. Quando Zaqueu recebe Jesus em sua casa, o que ele fala? Eu vou vender as minhas coisas e dar metade para os pobres. Porventura eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. A mulher do fluxo de sangue, ela toca na orla de Jesus e é curada. Jesus encontra com a viúva de Naim, ressuscita seu filho, encontra com Jairo, ressuscita sua filha, e muitos outros milagres. Porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece, e Ele está na sua e na minha vida pela pessoa bendita do Espírito Santo. Portanto, não permita viver à sombra daquilo que você já foi. Não permita viver se culpando, viver se martirizando. Porque eu já fiz muita coisa ruim nessa vida. Porque eu não mereço o amor de Deus. Jesus morreu por amor a você também. E se Ele te perdoou, você não tem mais acusação. O apóstolo Paulo já disse: porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Jesus, você abriu o teu coração para Ele entrar, se o Espírito Santo habita em você e você é um templo dele, não tem mais condenação, acabou, tua vida foi transformada. Adore a Ele, adore, porque através da sua adoração você vai atrair transformação para a sua vida, você vai atrair vida, você vai atrair mudança, você vai atrair a presença do Espírito Santo, você vai atrair renovo, você vai atrair o que a luz faz. E o que a luz faz é tirar o que é treva, é iluminar, ela traz à tona aquilo que é sujo, aquilo que é errado, e quando Jesus ele entra, ele transforma. Então Jesus ele chegou com a sua luz maravilhosa, aquele homem foi se aproximando, e quando houve o encontro, houve uma transformação, porque Jesus é luz, e aonde há luz não há treva. Jesus é luz, e quando aquele homem vê Jesus, ele entende que ele precisa se prostrar e adorar, e através desse encontro, dessa adoração, essa luz que estava aqui irradiou a tal ponto que esse homem foi transformado. Então, que você possa não esquecer que a tua vida foi transformada, que você teve um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro. Não permita que o passado, não permita que o pecado, não permita que Satanás aponte o dedo a você para te acusar, porque a tua história já foi transformada, o preço já foi pago, o preço de sangue.
o que era pecado, a cédula foi rasgada, porque Jesus pagou o preço por nós, por amor às nossas vidas. Portanto, adore, entregue ao Pai uma adoração verdadeira, uma adoração que vai atrair essa transformação, essa vida, essa libertação. E se você ainda tem dúvidas disso, faça uma confissão verdadeira. Adore com o seu coração, com a tua alma, com toda a tua força, para que esse encontro produza essa transformação, para que você possa vivenciar essa vida proveniente de uma adoração sincera. Fique com esta palavra em nome de Jesus.